aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um vídeo da série Quem é Quem? Nessa série de vídeos a gente fala com pessoas importantes do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, pessoas que continuam no departamento, fazendo desse departamento a principal instituição de ensino, pesquisa e assistência em psiquiatria do Brasil. E no episódio de hoje eu tenho a honra de conversar com a doutora Maria Adelaide, a doutora Maria Adelaide, mais conhecida como Dida. Ela é... Deixa eu colocar você aqui, Dida, porque por enquanto está aparecendo só eu. Oi, oi. Oi, Tudo bem, oi. Dida? Tudo bem, Matia. Bom, eu vou falar resumidamente seu currículo, Dida, e aí você me corrige se tiver alguma inadequação, tá? Se eu passar coisa demais, se eu falar errado, você me corrige. Então, a doutora Maria Adelaide Avancini, ela é formada em medicina pela Universidade de Santo Amaro, fez residência em psiquiatria na Escola Paulista de Medicina, o mestrado também no Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, e desde essa época uma preocupação muito grande com a graduação, né, Dida? A sua tese de mestrado foi avaliando sintomas de adoecimento, ou sintomas da linha da hipocondria nos alunos de graduação, um fenômeno que a gente vê frequentemente, né? Na graduação a gente se identificar com os doentes, se identificar com as doenças, acho muito interessante. Fez a formação em psicanálise na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e desde 2002 se juntou ao Unborder, que é um ambulatório de transtornos de personalidade borderline ali do departamento. É um ambulatório coordenado pela professora Julieta e desde 2019 essa transição, agora a doutora Adelaide é a coordenadora do Unborder. E na sua carreira na Escola Paulista de Medicina, sempre um olhar para a graduação, para o planejamento da graduação da escola. Chegou a ser coordenadora do módulo de semiologia humana na graduação da escola. E um olhar muito humano para as pessoas e para os colegas de trabalho. Eu tenho a honra de ter a Dida também desde o ano passado como vice-diretora clínica do CAISM. Ela me ajuda muito a pensar as ações, então é uma figura fundamental no departamento que a gente tem muito orgulho de contar com ela. Dida, obrigado por participar do nosso vídeo, seja bem-vinda, tudo bem? Agradeço eu pelo convite, Elson. Estamos aí. Vamos lá, então, Dida. Uau, assim, impressionante esse seu cuidado que transparece no currículo, assim, né? Do cuidado com a graduação, cuidado com as pessoas e nos últimos anos, pelo menos do que eu tenho acompanhado, também com os nossos residentes, né? É fantástico. E no meio disso também a formação na sociedade, que é uma formação extremamente árdua, assim, né? Talvez seja até em termos de carga horária, de investimento pessoal, de investimento financeiro, algo assim mais árduo do que um doutorado, né? Impressionante. Então, a ideia, Dida, dessa série de vídeos é a gente conversar com as nossas lideranças no departamento e falar um pouco com um olhar para os nossos jovens talentos, os nossos residentes, as pessoas que estão se aproximando do departamento, os alunos de graduação e também a população geral, quem está conhecendo o departamento agora. A ideia é a gente apresentar um pouco as nossas lideranças e falar da trajetória. Tá? Então eu vou começar te perguntando como é que tudo isso começou? Como é que começou a sua história na medicina e na saúde mental, na psiquiatria? Então, a minha história, né, fui para medicina. Na verdade, antes eu queria fazer psicologia lá atrás, mas resolvi fazer medicina, que para mim hoje em dia fez muito sentido, e a psiquiatria. Né, e o departamento. Né, o departamento realmente é um lugar onde que eu me identifico, faz parte da minha história, né? Estou há 40 anos. E no departamento, a gente era voluntário, a gente era escolhido, na época que eu abri a residência, para ser voluntária. Então, você podia ser voluntária se você fosse escolhido. Então, nós éramos em 6 residentes, tínhamos 3 residentes que tinham sido escolhidos, entre eles eu, e aí fiquei como voluntária, trabalhando em alguns ambulatórios ligados, e realmente eu entrei para valer com o Júlio Noto, e também Julieta, na psicologia médica. Eu dava aula no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E aí surgiu uma vaga para atender no serviço de saúde dos alunos, que era uma vaga ligada à preventiva, mas eu era locada quer dizer, eu era da preventiva, mas locado pelo departamento. E aí eu fiquei 20 anos
no Uau. serviço de saúde dos alunos. 20 anos? Até mais, acho que uns 25. Foi uma experiência que eu acho que foi solitária, né? Talvez até uma maneira que eu fiquei lá, mas foi preciosa, porque eu me aproximei muito dos alunos dentro da dimensão das experiências deles dentro da faculdade, dentro da formação, e eu também aprendi a atendê-los, né? Que é toda uma estrutura que é completamente diferente que é de um consultório, né? E concomitantemente eu dava aula na psicologia médica. Aí e o meu vínculo continuando pela preventiva. Em 2002 eu entro no Onboarder, mas eu ainda estava com esse vínculo pela preventiva. Foi lá por 2000, acho que 9, 2010, com a Julieta sendo chefe do departamento, com o Milton Delanina, que era um colega nosso, saiu e eu entrei nessa vaga no departamento. E aí, sem dúvida, um pouco antes, eu passei a coordenar, tanto no terceiro ano de medicina, e aí passei a ser coordenadora da unidade curricular que chama-se Módulo de Semiologia Humana, que onde nós tínhamos a clínica médica, a pediatria, a técnica de enfermagem e agora esqueci o nome, mais de uma outra unidade curricular. Fizemos um trabalho muito bonito, que hoje em dia já teve a reforma curricular, já funciona diferente. Agora, concomitante a tudo isso, eu fui tendo uma experiência, e acho que por causa da minha formação como psicanalista, da escuta das pessoas, que é alguma coisa que para mim é muito importante, de poder ver a experiência emocional que as pessoas têm em suas atividades, em sua formação. E aí, tanto quanto os alunos como nos residentes, eu fui buscando esse olhar. E uma coisa que eu instituí, que hoje em dia já faço bastante, é sair da escola e fazer visitas, né, com os alunos e também com os residentes, para depois discutirem e fazerem correlações com a própria experiência, tanto na formação médica quanto na formação de residência, fazer visitas a museus, trazer a arte para a formação, tanto do estudante quanto da residência, né? Isso para mim foi uma coisa que me aproximou mais dos estudantes e dos residentes. Estou falando de uma maneira minha de trabalhar, e é um trabalho que ele é gratificante, é muito gostoso. Agora, na pandemia, tem sido muito difícil, porque não podemos acontecer, não está podendo acontecer, né? Agora, tem uma outra coisa que eu acho que no departamento foi ocorrendo, que eu sinto, e que para mim foi apaixonante, e ainda é, e agora provavelmente devo estar me aposentando no final do ano, é essa coisa da interação entre as pessoas, né? Da gente buscar resolver as coisas, né? Hoje em dia eu tenho uma coisa que eu acho que a gente pode pensar diferente, mas como a gente precisa coexistir, como a gente precisa buscar saídas sem guerras, né? E isso é alguma coisa que eu fui desenvolvendo na minha vida pessoal, clínica e no departamento. Para mim isso é muito importante. Então, essa coisa da gente poder olhar cada grupo, cada maneira de pensar, e a gente arrumar uma maneira da gente poder coexistir e poder realmente fertilizar, né? Ter saídas, ter construções, que é alguma coisa que realmente eu acho que eu faço intencionalmente e gosto, né? E para mim é muito gratificante. Não, Dida, isso é fantástico. E eu sou testemunha disso, do seu esforço de refletir, de tentar construir essas pontes de colaboração, porque é sempre o mote das nossas conversas na diretoria clínica, assim, no planejamento de ações, sempre o seu olhar para colaboração e para criar possibilidades de atuação conjunta. Mas eu queria voltar nisso que você descreveu bem brevemente, mas é algo fantástico, isso Do quê?
disso que você criou, né? Essa metodologia de ensino que faz a vinculação com a arte, esses passeios como parte da formação, tanto da graduação quanto dos nossos residentes, né? Me conta como é que isso surgiu, como é que você desenvolveu isso, Dida? Olha, eu sinceramente, eu foi uma coisa intuitiva. Eu acho que tem uma história minha, pessoal. Primeira vez quando eu fui para a Europa, que já era mais velha. Quer dizer, tinha ido muito jovem, depois fui. E a minha experiência com a arte foi uma coisa incrível, que me tocou muito. E aí, eu dava aula para o terceiro ano, eu dei aula primeiro, segundo e terceiro. E depois fiquei só no terceiro e coordenadora do terceiro, mas estava meio difícil a discussão, eram temas conceituais, mas eu achava que ficava muito distância entre os alunos. Uhum. E um dia eu falei, gente, vamos no museu? E nós fomos para a Pinacoteca. Uhum. E eu saí com eles da escola e eu achava que era muito importante ser no horário da aula. Tá. Então, era às quintas-feiras, às 10 ao meio-dia. Então, nós saímos às 10 horas da manhã. Naquela época, eu peguei o metrô com eles, paramos na Pinacoteca, fizemos uma experiência. E primeira coisa que foi incrível, todos vieram. Uau! Todos participaram. Quer dizer, era uma turma pequena, porque a gente divide o terceiro ano em várias turmas. Mas a presença, e daí eles tinham que fazer um relatório, fazendo a correlação com as experiências dele dentro da semiologia que eles estavam tendo, né, do adulto e da criança. E todos começaram a participar. Mas eu não sistematizei. Eu sistematizei os 4 anos anteriores, agora os últimos 4 anos. Daí sim, eram visita de 4 a 5 museus. Esse ano teríamos em 7 museus. Uhum. A secretária Flávia agenda, são visitas hoje em dia agendadas, né, com monitores que discutem, e aí o aluno tem temas, e aí eles têm que escolher alguma obra de arte e escrever um relatório fazendo uma correlação com a experiência deles atual, alguma tipo de situação deles atual dentro da graduação. Mas eu posso contar um trechinho que Pode. aconteceu comigo com uma turma deles. Não sei se foi a turma, não, acho que do ano retrasado. Eu fui desenvolvendo um jeito que eles têm que dar um nome para o grupo. A gente tira uma foto, eles dão um nome para o grupo, e aí tem agendado já com os museus, as discussões, isso é uma coisa que já está sistematizada. E eu pego um grupo, e o que aconteceu? Desde o primeiro ano, são assíduos, 99%, e trazem os relatórios. Primeiro eu achei que era a primeira turma, pelas características da primeira turma, mas depois eu fui vendo que realmente o assunto é de interesse deles e, de alguma forma, eu acho que oxigena a experiência dentro da faculdade. Uhum. Né? E aí, uma turma, então vamos pôr o nome, todos reclamando. E eu falei, nossa, sempre eles recebem com entusiasmo a atividade. E vamos lá, gente, qual é o nome do nosso grupo? E fala, museu nas quintas, museu. Eu falei, gente, vamos pensar. Vira-se um aluno, fala, que desgraça. Eu falei, é esse o nome, é o grupo da desgraça. Como, professora? Eu falei, olha, gente, pega a palavra desgraça e põe graça. Não é isso que é a medicina? É a dor e a paixão. É isso que a gente vive. A medicina não desperta isso. Você está falando da experiência do terceiro ano na medicina, na formação de vocês. Enfim, daí uma aluna vira, não, professora, entre parênteses e graça. Eu falei, fechado. O grupo passou a ser, adoraram. O que eu quero te dizer é que a gente vai transformando essa objetividade que é inerente, que é fundamental à formação, e mostrando e incluindo a subjetividade que também faz parte. Uhum. Né? Foi um grupo incrível. E eu participava. Quer dizer, os grupos têm sido muito bons. Estou contando uma experiência, assim, foi muito gostoso. E é não sei, me parece uma forma de acessar o conteúdo emocional, né? Tanto de cada um, a reflexão sobre cada um, sem expor, né? Sem uma exposição ali. Isso. E muito potente, né? Porque e a aproximação com a arte, né? Com a vivência emocional que a arte nos desperta,
é fantástico também, né? Você... E acho que você está falando uma coisa que é muito importante, que não é uma terapia, né? Porque todo mundo fala que a partir do momento que você acessa os aspectos emocionais, está fazendo uma atividade psicoterápica. Não tem condição nenhuma para isso, Uhum. né? Mas, pelo contrário, é uma atividade onde você vai ter um acesso aos aspectos emocionais de si, do outro e do vínculo que os alunos, os residentes estabelecem. Uhum. E também eu acho que o professor com os alunos, o professor com os residentes e vice-versa é muito agradável, né? É uma atividade de aquisição de habilidades mesmo, né? Tanto é Isso, por isso isso. que é na formação. E como você falou, você fazendo questão de que fosse no horário Isso, regular, curricular isso, da isso. atividade, né? Eu agora, na semana passada, eu acabei a atividade que é síncrona, assíncrona, na verdade, do terceiro ano, Uhum, e o jeito que nós fizemos para a pandemia é discussão, eles assistirem filmes, né, por conta própria, e depois a gente fazer discussão entre nós, uhum, né? Tudo por plataforma online. uhum, E na discussão fizemos, enfim, alguma coisa que se perde muito, mas nessa última, no término do nosso terceiro ano desse semestre, vira-se uma aluna e fala assim: professora, tá bom, terminamos, mas é o seguinte, na hora que acabar a pandemia, a senhora vai levar a gente no museu, né? Porque eu cheguei aí com essa turma antes da pandemia, uma vez nós fomos no museu e foi muito agradável, realmente instigante, a visita, a interação. Daí tem toda uma coisa que a gente compra pão de queijo, toma um cafezinho. Tem uma coisa de senta no chão, no hall dos museus, o uhum, monitor fica animado. Tem uma coisa muito como é que podia? Interativa, né? uhum. Ah, eu fiquei muito satisfeita. Falei, pode deixar. Me lembre que eu programo uma visita com essa turma, né? Quer dizer, Foi isso. o tanto que é valorizado, né? E, É. e você também começou a fazer isso com os residentes, né, de uns anos para cá, Dida? Eu, na verdade, com os residentes, a gente começou ano passado, né, a Fernanda Santoro e eu, na verdade, não como uma atividade do HD, né, do Hospital Dia, mas sim com os residentes que estavam frequentando o HD. Na Certo. hora do almoço, nós começamos a também fazer o mesmo tipo de atividade, foi incrível, Uhum, ir para museus. Daí são poucos residentes, né, de quatro residentes, mais ou menos, de 4 a 5, e aí eles têm que fazer um relatório, e foi muito interessante que a gente teve a ideia, Fernanda e eu, de fazer um relatório seguinte: como é que eles estão na residência naquele momento, uhum, naquele dia, naquela semana, e associando alguma obra de arte. uhum, Sai coisas, né? Daí, como é com residência de psiquiatria, vem assuntos uhum, muito profundos, densos, é muito interessante. E nós, antes da pandemia, aliás, no dia que eu passei a ficar em casa, porque eu sou idosa, né, mais velha, eles vinham jantar em casa, porque nós íamos fazer uma atividade, a Fernanda, a Claudiane e eu, uhum, de irmos em algum museu durante uma vez por mês e um jantar em casa para discutir sobre a experiência da residência nesse momento. Isso é com o R1, uhum, mas com a pandemia a gente suspendeu. Até o uhum, dia do jantar foi o dia que eu suspendi todas as minhas atividades uhum. fora de casa, né? Passei a ficar online. É, Mas isso é uma atividade que, quer dizer, eu falei de duas coisas, né? Uma atividade com os R1s que estavam frequentando o HD, e esse ano a gente começou, que o Ari e o Jair estavam pedindo para a gente fazer atividades com os R1s, uhum, que aí não pôde acontecer. uhum, Mas esse ano, durante a pandemia, Ricardo e eu deixamos de uma forma espontânea, nós acompanhamos R1s uhum, por online, e aí fomos tendo atividades também criativas, trouxeram poesia, filmes. Agora nós vamos ter uma atividade de museu, né? Vamos visitar um museu é à noite. Essa é uma atividade à noite, às quintas-feiras à noite. Agora vai ser, acho que de 15 em 15 dias. Enfim, eu sempre estou muito ligada nesse tipo de atividade que eu gosto muito e que eu acho que
é uma ferramenta, né, que sensibiliza muito o indivíduo para aquilo que está vivenciando, experienciando em si e nos seus atendimentos. E eu acho que acho fundamental, né, as pessoas terem a consciência do que acontece consigo para poderem lidar com as situações que vivem profissionalmente, né, e dentro da formação médica. Nossa. Acho que é isso aí. Não sei. Acho que iniciativa fantástica, hein, Dida? Nós temos que escrever isso, hein? Você já escreveu? Eu tenho algumas anotações, né? Mas isso é uma coisa que eu me prometo e quero, porque eu também, né, tenho umas atividades lá na sociedade e tem uma colega que é a Cleusa Perrini que fala, Adelaide, isso tem que ser escrito e quero fazer também muito essa correlação acho que com a psicanálise e com essa experiência que eu tenho. E agora, quer dizer, na aposentadoria eu vou continuar com algumas atividades no departamento como voluntária, claro, mas também eu acho que o meu projeto importante é escrever sobre essas experiências que eu tive ao longo desses anos. Sim, é algo que a gente precisa manter, né? Uma tecnologia desenvolvida por você e que tem ajudado na formação de tantas e tantas gerações de médicos e agora na residência lá da escola, né? É verdade. Né? E assim, esse grupo que acho que, se Deus quiser, retornamos no ano que vem, da Claudiane e da Fernanda Santoro, e que eu acho muito legal, porque assim, a Claudiane é uma psiquiatra clínica que eu acho que tem uma visão psicodinâmica das coisas. E a Fernanda Santoro é uma terapeuta ocupacional com essa visão psicodinâmica muito aguçada. E eu, né, sou uma pessoa em formação psiquiátrica, mas muito mais psicoterapeuta, psicanalista. Então, assim, acho que é um grupo interessante da gente poder, juntas, compartilhar com os residentes. Se Deus quiser, o ano que vem a gente retorna, né? Isso é uma coisa que eu prezo muito. Fortalecendo digamos, o instrumento do reconhecimento emocional nos nossos residentes. Né? Fortalecendo e mostrando para eles a importância, né? Porque eu acho que tem uma coisa que os aspectos emocionais, eles são validados e reconhecidos e, por outro lado, deixados de lado, né? Existe muito na formação médica, né? Essa dualidade, né? Uma vez considerados e uma vez são desconsiderados ou deixados, ou esquecidos um pouco, né? Então, a gente poderia dizer. Me parece até que é quase como um curso natural da formação. Você assim, se depara com a dor, com o sofrimento do outro e com o impacto que aquilo tem em você e em algum momento se cria uma defesa, né? Não, peraí, eu preciso ter um distanciamento para conseguir trabalhar mantendo minha sanidade. E o que é esse distanciamento, né? O que é esse descolamento? Porque uma coisa é você poder mergulhar, perceber o que passa com o outro e depois você poder fazer um recuo e poder pensar sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas têm a sensação que vão ser capturados, engolfados. Não, você pode aprender a poder mergulhar e poder se recuar e aprender, né? E poder entender melhor o que se passa com o outro. Para usar isso como uma ferramenta, né, para a sua prática. Exato. E quando você falou de ser capturado, né? Talvez seja o objeto do seu mestrado, né? Assim, essa vivência isso. Do indiscriminado, né? Porque se o outro está doente, eu tô, né? Assim, Tinha pensado nisso. Eu preciso fazer uma tomografia de corpo inteiro aqui porque eu acho que eu tô com câncer, né? Isso mesmo. Ou se não, uma valvulopatia, né, na semiologia, que você vai aprender a auscultar, percutir. Aí começa de repente você fala, não, agora eu tô com sopro aqui, eu tô com uma valvulopatia, enfim, tô lá com uma cardiopatia. E nessa hora, em algum momento ali, forma uma defesa que muitas vezes não se recupera, né, o contato com essas emoções. E é curioso, não sei se você concorda, que essa reconexão com o conteúdo emocional da experiência médica, ela não
consegue ser teórica, não dá para ser teórica. Não, não. É através da experiência viva e se apropriar dessa experiência viva e nomear, Uhum. né? Então, porque eu acho que as emoções, os sentimentos é uma grande matéria-prima, mas eles não podem ficar só na vivência. Eles precisam ser considerados pelo indivíduo através da experiência viva, Uhum. né? Agora, eu posso te falar mais uma coisa? Eu queria Claro. acrescentar, não sei se... Eu queria falar uma coisa que, para mim, acho que foi muito importante para o pessoal da minha geração, para a minha geração, como mulher, Uhum. né? Uma das coisas que me ajudaram muito também, assim, eu sou mãe de 3 filhos, hoje eu tenho 2 netinhos, Ah. é essa conciliar, integrar, ter uma vida pessoal, ter uma vida afetiva, ter minha vida com a minha família, ter uma vida como uma mulher Uhum. e ter uma vida profissional, né? Uhum. Foi um grande desafio, né, para a minha geração. Eu acho que agora as mais jovens, mas como eu gosto muito da minha história, para mim mesma. Eu venho de uma família onde que as mulheres eram mulheres do lar, né? E também um pouco estudo, né? Então, é alguma coisa que eu tenho muito... Eu admiro muito para nós mulheres todas, ter uma filha mulher, ter minhas noras. É algo assim que, para mim, é muito importante, né? E que está sendo, porque eu me sinto muito viva hoje, agora com a minha idade, como mulher, como vó, enfim, em toda a minha vida pessoal que fiz muitas revoluções. Eu acho que isso também é fundamental para nós mulheres, porque acho que a gente vem, né? A gente vem de um machismo, a gente vem de uma sociedade assim, e eu tenho isso dentro de mim, enraizado em mim, Uhum. né? Então foi uma luta de conquista, né? Uhum. Estou colocando isso, eu coloquei de uma coisa mais pessoal minha, mas isso que eu queria falar. Eu acho isso fantástico, né? Porque é uma experiência, quando eu falo dos jovens talentos, tem as nossas residentes mulheres ali que, É, e de fato é difícil, talvez o departamento seja em certa medida, enfim, tenha tido muitas lideranças mulheres, né? Como a professora Latife, a professora Julieta, mas ainda assim no meio acadêmico é um meio em que as mulheres são menos representadas nas posições de liderança, né? E é importante que as nossas residentes mulheres tenham esses exemplos, né, de mulheres bem-sucedidas e que fizeram coisas brilhantes no departamento, seja do ponto de vista clínico, de ensino, de planejamento, sabe? Isso que você mencionou tem sido algo que algumas outras pessoas que eu entrevistei, algumas das nossas mulheres brilhantes também mencionaram, né? O desafio que é um desafio mais forte para a mulher, né? De lidar com todas essas dimensões da vida e conseguir isso. E você adicionou uma questão ainda anterior, que é assim, a sua geração foi a geração da conquista dessa possibilidade, né? De desbravar esse caminho. Mas continua sendo difícil, né? é, Você concorda? e vale a pena. Agora, acho que, claro, sempre seguindo o que faz sentido para cada um, né? Uhum. Claro, tem pessoas que escolhem, mas para aqueles que escolherem caminhos semelhantes, né, de poder ter o profissional, a vida afetiva, ter os filhos, é difícil. Agora, vale a pena, né? Vale a pena. Eu acho que assim é gratificante e os filhos acompanham, depois crescem, vão fazer a própria vida. É uma coisa que não sei por que eu quis falar isso. Não, e é um assunto fundamental também que precisa ser discutido, né? Até a gente está, enfim, num momento do departamento ali que as figuras de liderança são masculinas, né? O professor Jair Mari, chefe do departamento, o professor Ari Gadelha é vice-chefe do departamento. E Aí aí eu até hoje teve uma chefe mulher, né, que foi Julieta. professora Julieta. E aí você salvou a nossa as posições de chefia compondo a diretoria clínica com
Mas assim, é que eu não queria ficar nessa coisa que seria feminista ou feminista. Não, não. Mas eu estou colocando que foi algo que foi muito importante na experiência, porque o que eu acho que, né, como é importante que quem vai ser coordenador, quem vai fazer parte da liderança, seja escolhido pelo que é, né? Pelo valor de si, pelo todo o caminho, não é pelo sexo, né? Mas eu estou colocando que teve essa brecha, né? Tem essa história cultural, social, né? Que eu passei, né? Não, tem toda a razão. E é delicado. Eu acho. De repente estou entrando aí num caminho que Não, precisa é um tomar aspecto cuidado. delicado, mas eu acho que é uma experiência que as mulheres têm e uma experiência difícil, né? Eu digo isso pessoalmente, vai na minha vida pessoal, minha esposa, uma mulher brilhante, competentíssima, sabe? Ah, e essa escolha de ter filhos, né? E sabendo que isso tem um impacto enfim, na carreira profissional, ali a mulher fica mais afastada das atividades, é muito diferente do homem, assim, né? Eu brinco com ela que a gravidez é mais difícil para o homem, né? Mas é mais não faz sentido nenhum, né? Toda a dedicação que ela tem que ter, o esforço que tem que ter. E é uma decisão difícil que precisa ser pensada, né? E precisa ser discutida também, para que se valorize, sem um contexto feminista, não um contexto objetivo também, né? Isso, Isso está em isso. jogo. Eu acho que o importante, né, é poder as diferenças coexistirem e serem respeitadas, né? Nossa, eu acho que isso que fertiliza na vida, né? Isso que a gente encontra realmente resultados e possibilita os crescimentos e também a lidar com as situações muito difíceis, né? Uma vez que a gente possa ver as diferenças e ver Sim. as dificuldades, né? E Dida, me conta Fala. assim, quais são seus interesses atuais? Assim, o que você está pensando? Me conta do seu momento atual, Em termos profissionais, é em isso que está termos colocando, profissionais, assim? em termos de como é que você está enxergando os caminhos da saúde mental, da psiquiatria, da psicanálise. A gente falou pouco também do onboarder, né? Que é uma parte importante aí da sua trajetória nos últimos anos. Eu penso que, em termos do caminho da saúde mental, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Que eu acho que existe uma tendência a... Eu não sei se é na qualidade da assistência, mas existe uma coisa que é hoje, né? A coisa do quantitativo, a importância de quanto está se atendendo, de como está se atendendo, e ver todo um lado que eu acho que até empresarial. Acho que existe muito isso, Uhum. né? De ver o quanto o custo e benefício, Uhum. e que a gente precisa tomar muito cuidado, Uhum. né? Para que se mantenha uma qualidade da assistência, que Uhum. de alguma forma pode se perder. Eu acho que isso é alguma coisa que eu Uhum. fico até apreensiva, Uhum. né? Sim. Agora, em relação a mim, né, eu devo me aposentar no final do ano. Eu gosto muito de estar no departamento, de estar no CAISM, desse meu jeito de ser, Uhum. né? De colocar, né, a experiência emocional, olhar as experiências emocionais que vão ocorrendo dentro das situações objetivas que precisam ser administradas, escolhidas, enfim, que precisam ocorrer, né? Eu eu quero escrever, né? Uhum. Então eu quero acabar esse ano, né, me aposentar e escrever muito das experiências que eu tenho, né? Uhum. Tive, aliás. E acompanhando no departamento, acho que com a residência, nessa parte de atividades trazendo a arte, também na graduação, e o onboarder, Uhum. né? Agora, a história do onboarder, que você estava perguntando, nós começamos o onboarding em 2002, 2003, Julieta começou, né? E nós éramos, no final, quando o grupo se fechou, nós éramos em 8 terapeutas. Uhum. Foi um processo muito bonito, porque cada um
atendeu o seu paciente, cada um teve uma experiência com o paciente. E naquela época, eu acho que até nessas dependências, a gente muito não se importou tanto com o psiquiatra. Tinha um psiquiatra para todos os terapeutas. O que aconteceu? Que uma psiquiatra entrou, depois saiu, a outra entrou, depois saiu. E aí a gente foi vendo que psiquiatra era fundamental, né, para o atendimento do borderline, né? Pelo contrário, hoje em dia nós temos a dupla terapeuta-psiquiatra. Hoje em dia é uma estrutura muito bonita até, que foi construída através da experiência. Uhum. Né? E depois desses 8, nós começamos a construir um curso de especialização, e hoje em dia nós estamos em 40, 50 pessoas, e é incrível como chega estagiários. Uhum. Então, a gente fala que tem um grupo fixo de professores, que nós temos realmente, acho que são 5 contratados, ou tais, docente não tem, né? Temos só tais, e daí, o grupo dessa equipe fixa, nós somos em 12. 5 são contratados e os outros 7 são voluntários. Né? E temos a especialização, que acho que entraram 20 esse ano, é bastante gente. Uau! Porque na especialização, a gente tem 10 da especialização de fora e mais os R3, o eletivo de R3. E vieram muitos esse ano, acho que vieram 8 residentes, né, que escolheram para ficar no on-board. Então, é um grupo grande e que tem essas atividades da psiquiatria psicodinâmica e tem as atividades da psicoterapia, tem os cursos de especialização, e que foi um grupo que a gente tem aprendido muito através da experiência. Claro, com leituras, Kemper, enfim, uma porção de autores que nós vamos estudando para poder nomear toda essa experiência, mas é alguma coisa que foi se estruturando, sem dúvida, com a liderança, com a coordenação da Julieta, que é a mentora do on-boarder, e que tem sido muito gratificante. Agora, na pandemia, é claro que a reunião clínica é muito difícil, porque a reunião clínica do on-boarder ela é extremamente efervescente, mas imagina a gente fazendo isso em plataforma, não é fácil. Estamos indo. Temos que sustentar, né? Sobreviver para continuar. É isso que nós temos buscado, né? Não, e esse sucesso todo enfim, do on-boarder, da sua iniciativa de ensino através da arte, né? O sucesso de todas essas iniciativas é um atestado enfim, do seu brilhantismo, da sua dedicação, do seu olhar sensível, que abrilhanta um departamento aí há tantos anos. Eu tenho uma honra gratificante. Eu tenho a honra de ter você como uma parceira na diretoria clínica, assim, quase como uma mentora, assim, para me ajudar a pensar as situações e assim, tem sido... Eu já tinha uma expectativa muito alta, assim, já, apesar de não tão próximo, mas perceber a sua atuação no departamento, mas, de fato, a prática, o contato contigo tem sido ainda mais interessante, mais produtivo do que eu poderia ter imaginado. Então, uma boa parceria, né, Elson? Uma boa parceria. Muito bom, Dido. Olha, a gente está chegando no final do nosso horário. Eu queria só te pedir, assim, como essa é uma conversa que tem um olhar para os nossos jovens talentos e queria que você passasse uma mensagem para eles, como é que eles podem sonhar com uma carreira tão brilhante quanto a sua. O que eu queria dizer, né? Não sinto que a minha carreira é tão brilhante, mas é uma carreira feita com aquilo que me fez sentido, buscar realizar, né? E tomar consciência do que a paixão. Eu acho que a paixão ela sustenta a nossa profissão. Então, vai atrás da paixão. Claro que nós vamos ter que lidar com muitas coisas que são, pelo contrário, são até muito frustrantes. Mas seguem, se escutem, parem para pensar o que faz sentido para vocês. E se não faz agora, pode mudar e, como é que fala? Trocar. Mas continuem buscando, porque a gente vai encontrando. Nada é absoluto, é relativo, é claro, mas a gente pode ir realizando. Fantástico, Dida. Poxa, obrigado por ter topado conversar com a gente.
Uma honra Obrigada ter aqui. você como parceira de trabalho. Tá, agradeço eu, Elson. Tá bom, beijão. Um Tchau, abraço, um tchau. beijão. Tchau.